Então o tema de hoje é o desafio Discovery. Pode ser que nem todo mundo que esteja aqui assistindo esteja por dentro do que é esse desafio. Então eu vou adicionar contexto aqui nessa história. E nós convidamos os nossos clientes, ou até mesmo pessoas que não têm nenhum nível de relacionamento com a i3S, a enviarem geometrias para que a gente fizesse a simulação para você. Qual é o intuito disso? A gente quer mostrar como é possível que, a partir do uso de simulação, você obtenha respostas de uma forma rápida, mas com a preciosidade e o nível de fidelidade necessário para você tomar decisões de engenharia. O intuito no fim do dia é claro que a geração de valor, é aumentar a vantagem competitiva tanto do nosso negócio quanto dos produtos que a gente tem à disposição. Eu estou trazendo para a tela o Ansys Discovery Live. Para quem não conhece essa ferramenta, ela foi lançada recentemente, ela ainda não completou um ano de vida. E a proposta dela é da gente poder fazer diversos estudos dentro do ambiente CAD, dentro da nossa interface que a gente já faz operações geométricas nos nossos modelos, com o intuito de ter uma obtenção de respostas bem rápida. Essa é que é a filosofia do Discovery Live. É eu fazer uma análise para instantes eu ter uma ideia de qual caminho eu devo tomar durante as etapas preliminares do projeto. Uma vez que eu faço diversos estudos no Discovery Live em pouco tempo, eu posso aproveitar esse modelo e enviá-lo para ferramentas de maior complexidade para que eu bata o martelo nos valores que eu estou obtendo. Então eu gosto de dizer, o Discovery Live, que esse software que está aqui na tela, ele é uma ferramenta de produtividade. Ele agrega valor nas ferramentas que a gente já tem, no Fluent, no Mechanical, etc., porque ele nos promove o poder da descoberta, da gente fazer rápidas modificações na geometria no modelo para entender o que essas modificações estão melhorando ou piorando a performance do produto. Eu não vou me estender mais na apresentação do software, porque já tem muito conteúdo disponível. Quem tiver interesse, a gente já fez um monte de webinar, a gente tem publicação em blog. Se vocês quiserem me mandar um e-mail, estou à disposição. Mas eu achei interessante comentar, já que o software ainda não fez o seu primeiro aninho aí no mercado. Então, ele ainda é novidade. Dentro desse universo do desafio Discovery, o próximo modelo que eu quero apresentar é um caso muito legal, que é de uma prótese de biomedicina. E esse próximo problema ele foi proposto pelo Tomás Galego. Eu estou com essa geometria proposta por ele aqui na tela também. Clicando em Startup. E essa geometria de um osso aqui. Não vou salvar essa simulação que eu fiz até então. Vamos aguardar o carregamento. O modelo que eu tenho aqui, que é o que foi proposto pelo Tomás. O Tomás também não mandou a geometria, mas a gente já tinha aqui um modelo muito similar ao que ele enviou a foto para a gente. É um implante biomédico que foi impresso em titânio, com uma estrutura interna de Lares, ou Leres. E ele é utilizado para regiões em que eu tenho um osso faltando. Então aqui o problema que a gente tem na tela é um fêmur. E a grande proposta é, se uma pessoa precisar de um implante de um fêmur de titânio aos moldes deste, será que essa geometria, essa peça, vai se comportar da forma que a gente gostaria? Esse é um dado importante, porque não adianta esse osso artificial, essa prótese, ser muito resistente, só que pesada, que vai ser um incômodo para a pessoa que receber um implante desse tipo, ao mesmo tempo que não adianta ela ser leve, porém comprometer aí a saúde da pessoa, exercer o risco de quebra. Então é um estudo que eu achei bastante interessante e eu vou aproveitar, Tomás, esse problema que você nos trouxe para mostrar outros aspectos em que eu acho extremamente interessante se trabalhar com Ansys. Então percebam aqui que eu tenho esse osso. Se eu fizer um corte aqui para avaliar como está o interior dessa geometria, deixa eu até mostrar dessa forma, percebam que por enquanto esse CAD é maciço. Se eu andar com esse plano de corte aqui, eu consigo ver que eu tenho preenchimento total de material no interior dessa geometria. Outra coisa que é bom a gente reparar
observe que esta forma aqui é composta por vários triângulos. Isso é bem característica de uma geometria que foi escaneada ou que vai ser impressa, porque isso aqui é um arquivo STL, que é um arquivo condizente com essas aplicações que eu acabei de dizer. O ponto chato, o ponto ruim de se trabalhar com arquivos STL é para fazer simulação. Porque como eu tenho diversos triângulos, no momento que eu for gerar uma malha para esse dispositivo, fazer uma simulação de acordo com as boas práticas que a gente tem na indústria, eu vou encontrar grande dificuldade. E eu tenho normalmente que transformar esse arquivo STL, que é uma geometria facetada, em uma geometria CAD de volta. Ou seja, isso envolve um procedimento que dentro do mundo CAD, dentro do mundo de simulação, a gente chama de engenharia reversa. E eu quero mostrar aqui uma técnica bem legal para vocês para abordar esse tipo de problema. Então, antes disso, se vocês me permitem, eu vou até criar uma cópia desse osso. Basta que eu selecione essa entidade e faça uma movimentação com Ctrl pressionado, eu passo a ter uma cópia. E eu vou fazer a engenharia reversa em apenas desses ossos. Bom, as ferramentas de engenharia reversa estão aqui nessa aba Tools, nessa opção Skin Surface. E como que essa ferramenta funciona? Eu gosto de dizer que ela é um lençol. Pensa na mesa que você está trabalhando agora nesse momento. A minha mesa aqui, eu tenho um mouse, eu tenho 2 monitores, eu tenho um teclado, tenho diversos fios. Se eu for analisar o CAD de todo o conjunto aqui da minha mesa, eu tenho uma infinidade de faces. Eu tenho um grande número de faces compondo esse modelo. Enquanto que, se eu colocar um lençol por cima dessa mesa, o meu lençol vai se conformar, ele vai se adaptar às formas que estão por debaixo dele, só que o lençol é uma face única. Esse é um conceito importante. Por quê? Observem que se eu fizer começar a fazer uma engenharia reversa nesse eixo, eu posso, por exemplo, selecionar aqui, vou definir um outro ponto, defino outro, e eu fecho assim uma superfície, utilizando essa ferramenta Skin Surface, que eu ponho um lençol por cima dessa geometria. Fazendo isso, eu deixo de ter essa grande quantidade de triângulos, que nem vocês estão vendo na tela, e eu passo a ter uma única face aqui. É um lençol. É uma única face, uma única superfície que eu coloquei em cima do meu objeto e o lençol tomou a forma do que estava por debaixo dele. Bom, eu posso fazer engenharia reversa nesse osso inteiro usando essa técnica, só que demora muito. Percebam que eu fiz aqui um quadrado, pessoal. Se eu for fazer aqui um quadrado para cada região desse osso, a gente não termina esse webinar hoje. Então tem uma técnica que é muito mais legal. Eu vou trabalhar de novo em Tools, Skin Surface, mas dessa vez eu vou selecionar o plano. Esse plano que eu defini aqui fazendo esse corte, e na sequência do plano eu vou clicar em um pontinho que exista aqui dentro da superfície do meu osso. Quando eu faço isso, eu dou um Enter. E ao pressionar esse Enter, olha o que aconteceu. Eu vou esconder de novo o osso e voilá. A gente tem aqui, o lençol já entende, quando eu faço o procedimento dessa forma, que eu quero pegar o lençol a partir desse plano, eu defino um ponto de origem para o sistema e o lençol se conforma no meio do caminho que existir entre esse plano e o ponto que eu criei. Essa mesma estratégia funciona para outra ponta. Então eu vou reproduzir esse passo a passo mais uma vez. Vou selecionar Tools, vou clicar em Skin Surface, eu vou definir aqui esta face para a gente pegar esse plano que está sendo criado. Eu vou clicar num ponto aqui do osso e eu vou apertar a tecla Enter. E quando eu faço isso,
o software começa a passar o lençol por essa outra ponta novamente, e se eu esconder esse osso aqui, mais uma vez eu consigo ver que o procedimento funcionou de acordo, ele criou um lençol passando por cima daquela outra face. Moral da história, agora que eu tenho esta ponta desse osso e essa ponta aqui, eu posso ainda na própria ferramenta Skin Surface clicar numa aresta, clicar na outra, e o software vai criar para mim o meio do caminho. Basta que eu clique em Enter, ou clique no botãozinho verdinho que está aqui em cima, que ele vai criar o lençol passando pelo restante da região para mim. Moral da história, eu posso deletar esse arquivo STL, deixa eu encontrar ele aqui, e eu passo a ter um osso e uma geometria CAD aqui na interface. Esse procedimento é particularmente interessante para o que vai vir na sequência. Como que eu faria uma análise estrutural nesse arquivo CAD que eu tenho aqui em questão? Inclusive agora eu não preciso mais desses planos, eu posso jogá-los fora. Eu tenho que aplicar uma força compressiva atuando nesse dispositivo. Então, se eu fosse fazer essa análise no ANSYS Mechanical, por exemplo, eu poderia selecionar essa face inteira, inclusive eu tenho que criar aqui o processo de simulação, então eu tenho que dizer que eu vou fazer uma simulação estrutural, eu tenho que definir o tipo de material que eu vou trabalhar aqui, eu vou aplicar alumínio dessa vez. Se eu quiser, eu posso vir aqui na biblioteca do software e criar o titânio com as propriedades do titânio que foram estabelecidas. Bom, eu vou realizar a análise nesse corpo aqui, sendo que nessa face eu vou aplicar uma força alinhada aqui com a direção Z de menos 350. Eu coloco menos para indicar que a força vai atuar nesse sentido aqui, ou seja, compressivo. Nessa outra face aqui, eu vou aplicar um suporte fixo. Quando eu faço isso, o software calcula para mim de forma instantânea como que está sendo a evolução do resultado aqui ao longo desse CAD. O que eu gosto em particular de trabalhar com o Discovery? Eu posso fazer essa mesma simulação para esse osso aqui de baixo também. Adiciono ele como um corpo de simulação. Vou definir aqui na interface a mesma condição de força que a gente já criou antes. Então vou clicar aqui em força, vou adicionar menos 350 da mesma forma de antes. E vou aplicar aqui um apoio nessas faces aqui. Perceba que no fim desse passo a passo que eu fiz, o mapa de cores está extremamente próximo. Tem uma diferença aqui na forma de visualização que a gente está vendo, por conta da natureza distinta entre as duas geometrias empregadas. Agora que eu já vi que esse arquivo STL está capturando com o mesmo nível de fidelidade, o mesmo tipo de comportamento do arquivo CAD que eu tenho lá em cima, eu vou me desfazer desse CAD, já que ele é necessário para as ferramentas tradicionais de simulação. Quando eu falo do Discovery Live, eu posso simular em cima do arquivo STL por padrão, o que me dá grande produtividade. Eu não tenho que ficar fazendo engenharia reversa para qualquer peça que eu escaneei, só para eu ter uma ideia de como que vai ser o comportamento dessa geometria. Então, para fazer isso, eu vou criar aqui uma nova solução estrutural, dessa vez aplicando o efeito somente no arquivo STL, e eu vou reproduzir o mesmo passo a passo de antes. Eu vou selecionar essa face aqui, eu vou aplicar um suporte fixo nela. Nessas faces aqui eu vou aplicar uma força de menos 350. E
o software efetua esse cálculo para mim. Como agora eu estou trabalhando com elementos de mesma natureza, ou seja, eu não estou misturando um CAD com um arquivo STL, eu consigo ver a resposta com nível de fidelidade melhor aqui. O que é interessante avaliar ao longo desta análise? Se eu fizer aquele plano de corte que nem eu fiz antes, a gente consegue ver que no interior dessa peça, o que eu tenho é uma geometria maciça. Eu consigo avaliar, inclusive, como está a evolução aqui do mapa de tensão ao longo desse corte. Assim como antes, eu consigo fazer as deformações e etc. O problema que foi proposto de verdade pelo Tomás não é um osso maciço assim. É um osso com um padrão Lattice. Então, o que eu quero demonstrar aqui? Eu vou criar mais um mapinha, onde a gente vai levantar quanto que é a tensão máxima nessa peça no volume inteiro. E eu vou calcular um outro mapinha, onde eu não vou monitorar a tensão máxima, mas sim o volume total dessa geometria. Porque isso, o volume total me passa uma ideia de massa total. Então, se o meu volume aumentar, minha peça ficou mais pesada. Se o meu volume diminuir, a peça ficou mais leve. Agora que eu tenho essa geometria maciça, eu vou utilizar o comando facets shell. E dentro desse comando eu consigo criar um padrão de lattice para esse dispositivo. Eu consigo criar padrões básicos, padrões de extrusão, de lattice, etc. Eu vou clicar, por exemplo, nesse primeiro padrão aqui, vou definir esse corpo e apertarei Enter. E vamos aguardar. Quando isso acontece, observe o que aconteceu. O Space Clan tirou o material do interior desse CAD. A partir dessa ferramenta de casca com o comando Lattice, o software retira a massa de zonas específicas do interior do equipamento, criando um padrão de nervuras internas, e a gente consegue avaliar pela mesma análise que eu tinha antes, o que aconteceu aqui, por exemplo, com o nível de tensão. O nível de tensão mais do que dobrou, enquanto que a minha massa diminuiu em quase 3 vezes. Isso já é um resultado interessante, desde que o nível de tensão que está sendo capturado aqui nestas zonas esteja de acordo com o que o material suporta. No caso, eu estou rodando essa análise aqui com alumínio, mas a gente estaria falando de um titânio. O que é legal agora nessa brincadeira são as mudanças que eu consigo fazer nesse modelo. Então eu consigo mudar o padrão desse lattice agora, eu consigo testar outras formas, outros perfis e identificar assim qual que é a forma ideal de eu ter esse padrão interno na minha geometria, mudando, por exemplo, para este aqui, e identificando dessa forma como que está sendo a evolução tanto de massa e de tensão no interior do meu dispositivo. Numa brincadeira rápida aqui, que eu fique 30 minutos na frente do software testando diversos padrões diferentes e concentrações diferentes de nervuras internas, eu consigo ter uma ideia se o meu resultado está melhorando ou está piorando, com bastante agilidade. Perceba agora, por exemplo, que o meu volume diminuiu relativamente pouco em relação ao teste anterior, enquanto que o meu nível de tensão também aumentou pouco. Não vi esse formato de lattice ser mais benéfico para os meus objetivos do que o anterior. Basta que eu fique brincando aqui com as formas que eu quiser até eu chegar num formato que atenda às minhas necessidades. Então esse modelinho aqui eu achei bem bacana de apresentar para vocês, porque também possibilita que a gente explore muitos recursos que vão além apenas da simulação. Bom, pessoal, essa foi mais uma demonstração dos potenciais que a gente tem com a ferramenta ANSYS Discovery, utilizando modelos que vocês compartilharam. Então, com isso, eu vou deixar esse encerramento
E a gente da E3S, nós vamos ficar no aguardo de vocês enviarem outros modelos para que a gente realize demos. Fiquem à vontade para enviar seu material. Um abraço e até a próxima.